Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Este é o nosso quarto encontro, nosso quarto vídeo que nós nos dedicamos ao estudo do livro Deuteronômio, como assim nos pede a Igreja no Brasil para este ano. Então, gostaria de convidar a vocês a iniciarmos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos então a oração de Santo Tomás antes de começar os estudos. Criador inefável, vós que sois verdadeira fonte da luz e da sabedoria e o princípio supremo de todas as coisas, dignai-vos infundir sobre as trevas da minha ignorância o esplendor da vossa claridade, afastando de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Dai-me perspicácia para entender, capacidade para assimilar, método e facilidade para aprender, talento para interpretar e graça abundante para falar. Dai-me habilidade para começar, segurança para prosseguir e perfeição para concluir. Vós que sois verdadeiro Deus e homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, então, no último encontro, eu havia pedido a vocês que lessem do capítulo 4, versículo 43, até o capítulo 11 do livro do Deuteronômio, e esse é o tema, então, do nosso encontro. Nessa leitura que vocês fizeram, vocês se depararam, então, o centro de todo esse pedaço de texto que eu pedi para vocês lerem, o centro é o Decálogo, né? Nós ali vemos novamente os 10 mandamentos. A primeira vez que nós encontramos os 10 mandamentos na Bíblia está no livro do Êxodo, capítulo 20. E agora no Deuteronômio nós também encontramos uma vez mais o Decálogo. Se você parar para analisar o Decálogo proferido em Êxodo 20 e agora em Deuteronômio capítulo 5, você vai perceber que há algumas diferenças. Por exemplo, o dia de sábado, para Êxodo, as pessoas, os judeus, têm que lembrar o sábado porque foi o dia em que Deus descansou. No livro do Deuteronômio, o sábado ele deve ser lembrado, guardado, não só pelo dia da criação, porque foi o 7º dia em que Deus descansou, mas porque os nossos antepassados, os nossos pais na fé, eram escravos no Egito e não podiam descansar. Então, em Deuteronômio nós vemos uma mudança de sentido. Por que guardar o sábado então? Porque os nossos irmãos que eram escravos no Egito não podiam descansar, não podiam adorar a Deus, porque estavam escravos e tinham de trabalhar. Bom, o grande tema então que vocês puderam ler, vocês viram aí, se você não leu é importante que leia, do capítulo 4 até o capítulo 11, é a lei. Deus profere, então, ao seu povo 10 mandamentos, as 10 leis. A lei, como nós dissemos no encontro anterior, ela não tem o sentido somente de tolher a liberdade humana. Muito pelo contrário, nós somos livres quando temos os limites em que nós podemos nos desenvolver. A liberdade sem limites, ela vira libertinagem, então não é a liberdade. A verdadeira liberdade, ela se exerce dentro de um limite. E nós vamos ver que o limite que Deus propõe é o amor. Então a liberdade, o ser humano, ele só pode ser livre na medida em que ele ama. Quando você não ama, você não está sendo livre, porque a maior liberdade é o amor. A lei que Deus propõe ao seu povo, ela tem 3 dimensões. Vocês leram aí os 10 mandamentos. Ela diz respeito ao homem com Deus, ao homem com ele mesmo e ao homem em sociedade. Então essas 3 relações importantíssimas que o ser humano tem e que pelo pecado elas são distorcionadas, distorcidas. Então o homem se afastando de Deus, ele perde a verdadeira imagem de Deus, perde a verdadeira imagem dele e a dos irmãos. Muitas vezes tratam a Deus, a si mesmo e ao próximo como objetos de satisfação, como objetos para eu poder ganhar benefícios. E Deus então vai dizer ao seu povo que essa não é a verdadeira relação que nós temos de ter. A Deus a nossa relação é sempre de agradecimento e de felicidade, de graça.
aos nossos irmãos de um dever também, porque assim como Deus nos cuidou, devemos cuidar também dos nossos irmãos. O centro da lei, como já dissemos e temos que repetir, é o amor. Deus cria a lei, assim como um pai, uma mãe, coloca limites ao seu filho. Não vai deixar o seu filho pôr o dedo na tomada, às vezes uma vez vai, outra vez você já vai ter mais cuidado. Então você não está tirando a liberdade do seu filho. Quando você educa o seu filho, você está educando ele para a liberdade. Liberdade não é fazer o que quer, é fazer aquilo que me dignifica, aquilo que dignifica a Deus, que dignifica a criação, que dignifica ao meu irmão também. Então, essa questão é muito importante. Vocês viram aí os 10 mandamentos, em que Deus pede a exclusividade da adoração a Ele, em que Deus pede o respeito para com o próximo. Outro detalhe interessante, que nós vemos um ponto de diferença, vá lá no livro do Êxodo, capítulo 20, quando fala da mulher, a mulher é considerada como uma das propriedades do homem. Então, não cobiçarás a mulher, o boi, as coisas do homem. Então parece que a mulher é uma propriedade do homem. E em Deuteronômio essa ideia ela é totalmente modificada. Em Deuteronômio a comunidade não entende a mulher como um objeto do homem, como alguém submissa ao homem. Então o texto em Deuteronômio divide. Vai dizer então, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então em Deuteronômio deixam claro essa ideia de que a mulher ela tem uma dignidade, tem que ser respeitada, e ela não é meramente um objeto do homem, do marido dela, mas que ela também tem que ganhar o respeito dele também. Vocês também perceberam aí que no capítulo 7 vai falar então de Israel como um povo separado dos demais. Isso parece elitismo? Deus escolheu um grupo e abandonou outros? Como entender isso? De fato, quando nós olhamos a história da salvação, a pedagogia divina, Deus escolhe sim um grupo específico. Escolheu Abraão, escolheu Isaac, escolheu Jacó, escolheu Noé, fez aliança com essas pessoas, escolheu os profetas também. Mas não percamos de vista o seguinte: quando Deus escolheu Israel como seu povo, ele estava preparando esse povo para que pudesse depois governar as demais nações, no sentido de que Israel seria o exemplo. Então Deus escolheu um grupo, começou a trabalhar com eles, começou a apresentar a eles a revelação, começou a dar os mandamentos para eles, a revelar a dignidade do ser humano, a dignidade da vida, mas para que esse povo servisse de exemplo para os demais depois. Então não é um exclusivismo apenas, é uma separação sim, que tem um objetivo final, que é esse objetivo de que esse povo seja exemplo, seja o protótipo, digamos assim. É uma parte na Bíblia que vai falar o comandante, né? Aquele que vai à frente diante de todas as nações, porque a intenção de Deus é salvar a todos, e nós vemos isso na própria pessoa de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por todos. Bom, gostaria então agora, o último ponto importante de todos esses capítulos que vocês leram é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que nós vemos ali no capítulo 10º, ela é o símbolo, é a presença de Deus no meio do seu povo. Então a Arca da Aliança, ela é uma construção, né, um símbolo visível, como que um sacramento permanente da presença de Deus junto ao seu povo. E o povo é chamado a ser essa Arca da Aliança. Uma vez mais, Moisés vai apelar sempre à memória do povo. Vocês estão lendo, acompanhando, vocês veem que isso é muito forte. Moisés dizendo, gente, lembra do que Deus fez por nós. Lembra do que fizeram aos nossos pais. Né? Outra curiosidade muito interessante é que no livro do Êxodo, a lei é entregue ao povo antes do povo chegar à Terra Prometida. Quer dizer, o povo saiu do Egito, recebe a lei e vai em direção à Terra Prometida.
No livro de Deuteronômio, e não exclui que o povo tenha recebido a lei lá no Sinaí, uma primeira lei, mas o autor sagrado está dizendo que uma vez mais essa lei precisa ser retomada, essa lei precisa ser recapitulada, relembrada, porque o povo se esquece sempre da lei de Deus. Outra passagem na Bíblia diz, né? Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então parece que o mal é algo como que natural e o bem custa mais para nós fazermos o bem. Então, a Arca da Aliança, ela é esse símbolo presente, a certeza da presença de Deus em meio ao seu povo. Outro ponto importante que nós aí temos que ressaltar é os altos e baixos que o povo de Israel vai tendo. Uma hora o povo obedece a Deus, outra hora o povo se afasta de Deus. Uma hora o povo se lembra das leis, outra hora se esquece das leis. E esse alto e baixo nós vamos tendo também em nossas vidas. O povo de Israel é figura nossa também, representa nós também. E nós, na nossa caminhada, às vezes nos lembramos dos mandamentos de Deus, às vezes nos esquecemos. Como dissemos, o centro da lei é o amor. A lei existe para preservar a dignidade humana, para preservar um bem. Ela não serve para menosprezar ou destruir alguém, ela quer preservar algo bom. A lei está para isso. E depois nós vamos ver em Jesus, é interessante sempre fazermos essa relação com Jesus, porque a lei, Jesus vai dizer que ama, né, o Santo Agostinho diz, né, ama e faz o que quer. Jesus vai dizer ao jovem rico, o que importa, dê todos os seus bens, você praticou todos os 10 mandamentos, então agora seja livre, né? Ame. E isso custa um pouco ao jovem rico, que estava preso a cumprir as leis. Muitas vezes nós também somos de cabeça a cumprir as leis, temos que cumprir os mandatos. É uma parte, Jesus não vai falar que isso está errado, ele vai dizer, não, vocês estão certos, pagar o dízimo, dar a ruda do cominho, mas sem desprezar isso, existe o irmão, existe a humanidade, existe a lei de Deus, existe o amor. Se a gente faz essas coisas e não ama, então não serve de nada. Se você ama aqueles que te amam, que de extraordinário você está fazendo? Então, Jesus nos pede sempre algo mais extraordinário. Então vocês vão ver que já aqui se prefigura nesses 10 mandamentos o amor de Deus e que depois Jesus revelará plenamente na cruz. Bom, assim então chegamos ao fim desse nosso encontro. Eu agradeço a presença de todos vocês, não vamos nos delongar muito, vocês já receberam bastante chaves de leitura, dicas, para poderem estar lendo a Bíblia. Lembre-se que o importante no mês de setembro é lermos o livro do Deuteronômio. Nós cristãos muitas vezes desprezamos muito a Bíblia. Então eu quero ajudar a vocês a dar esses pontos de interpretação, essas ideias, para que vocês possam continuar a leitura de vocês. Para o nosso próximo encontro, que será o 5º encontro, terça-feira, eu peço a vocês que leiam até o capítulo 18 completo. Então nós lemos até o capítulo 11, vocês vão ler agora do capítulo 12 até o capítulo 18 completo. Tá certo? Então, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. São Domingos interceda por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.